Uma pergunta que me fazem muito dentro do meu curso é: Rafão, eu preciso estudar muito as placas de trânsito? E a resposta ela é relativa, depende muito do seu estado. Por quê? Existem estados que são cobradas 8 placas de trânsito, exemplo, Mato Grosso, Brasília, Bahia, mas tem alguns estados que são só 4 placas, às vezes 3. Detalhe importante, essas placas podem complementar no seu resultado final da prova. E outra, é necessário decorar essas placas? Eu sempre falo para os meus alunos que não, mas é importante você pelo menos conhecer, ver elas e saber o nome ali, não decorando, mas entender o que a placa quer dizer para você. E por que eu tô te falando isso? Porque existem 52 placas de regulamentação, que é essa que está aparecendo aí na tela para você. Diferentes, tá? 69 placas de advertência, 29 placas de serviços auxiliares, 54 placas de atrativos turísticos, totalizando 204 placas. Não que seja impossível de decorar isso, mas no seu processo de habilitação não há necessidade. Até porque nós interpretamos muito dessas placas. Outro detalhe, eu estou falando somente de sinalização vertical, ainda existe sinalização horizontal, gesto do agente do condutor e os apitos, então é muita coisa que tem em sinalização de trânsito. Onde eu quero chegar com tudo isso? Para você conhecendo entre essas 204 placas, hoje eu trouxe 30 aqui diferentes uma das outras, tanto de regulamentação, advertência e serviços auxiliares, para você se dar bem na sua prova do Detran e evitar surpresas. Seja muito bem-vindo ao CFC Digital, eu sou Rafael Almeida e chega de conversa, vamos lá para a nossa primeira questão de sinalização de trânsito. Detalhe, vai colocando sua resposta aqui nos comentários para ver se você está acertando. E outra coisa, caso você erre, não tem problema, só não deixa de você chutar a sua alternativa aí, porque jogo é jogo, treino é treino e a gente está treinando e esse é o momento que você vai poder errar. E outro detalhe, o que você errar, se você fizer a anotação, pode ter certeza que você não esquece mais. Vamos lá, questão número 1. Diante da placa de regulamentação R19, o condutor deve manter a velocidade. Alternativa A, acima da indicada pela placa, nas ultrapassagens. B, continuamente como está indicada pela placa. C, igual ou abaixo da indicada pela placa. Ou D, acima da indicada pela placa nos cruzamentos. Detalhe, o nome da placa se chama velocidade máxima permitida. Tá vendo como vai muito da interpretação? Se aqui está dizendo que é 80, você não vai poder andar acima dessa velocidade. Então aqui, ó, acima já está errado continuamente. Você sempre na mesma velocidade aí indicada da placa. Não, vai existir algumas possibilidades de situações de trânsito que você vai ter que reduzir essa velocidade. Então a resposta correta aqui vai ficar, ó, tem mais uma acima aqui, pode eliminar, igual ou abaixo da indicada pela placa. Todas essas placas, todo o conteúdo sobre sinalização de trânsito, eu tenho dentro do plano B do CFC Digital. E se você está com dificuldade de passar na sua prova do Detran, eu quero que você não desista e eu quero que você veja o depoimento do meu aluno Oséias, que passou ontem na prova. Se você está pensando em desistir, ouve esse guerreiro aqui, ó, ouve. Boa noite, professor Rafael. Bom, graças a Deus, professor Rafael, até que enfim minha vitória chegou. Fiz minha prova hoje e passei com 25 pontos. Graças a Deus. Deus que abençoe você e seu plano, que me ajudou muito. Eu provei 12 vezes na de 13 eu passei. Agradeço muito o seu curso. Deus que abençoe você. Muito obrigado. Aprendi muita coisa no seu plano. Algum aluno que querer desistir, não desiste não. Eu já estava para desistir. Deus que abençoe você. Muito obrigado. Fica com Deus. Deus ilumina seu caminho. Amém, te dá muita saúde, muitos anos de vida. Amém. Deus que abençoe você. Muito obrigado. Eu separei mais um Oséias, trechinho boa noite, aqui, Rafael. Ô, meu jovem. Eu separei mais um trechinho aqui só para você ouvir, ó. E eu mesmo já estava para desistir, rapaz. Se não é esperando seu aí, eu acho que... E, sinceramente, eu acho que eu não conseguia esse trem, não. Estudei demais e, nossa, pelejava e ia lá e não passava de jeito nenhum. Aí depois que eu comecei a estudar seu plano aí, eu já comecei a ver diferença. Comecei a aprender muita coisa. Aí eu vi diferença. Eu falei, esse trem vai dar certo. Graças a Deus, rapaz, deu certo. Muito obrigado a você, hein? Deus que abençoe sua família. Amém. Tamo junto. E sua vida, que você seja bem feliz. Deus que abençoe, Deus ilumine seu caminho. Muito obrigado. Obrigado você, Oséias. Oséias, meus parabéns. Eu tô feliz, orgulhoso, eu fiquei emocionado pra caramba, isso é mérito seu.
E se você tá pensando em desistir, é só você ouvir aí o depoimento do Oséias. Pô, ele foi 12 vezes para a prova do Detran, guerreiro. Ele não desistiu, ele tava quase. Ele só tava precisando de um método para ser aprovado. Ele é lá do Mato Grosso, ele até mandou a prova dele aqui para mim. E ele passou com 25 questões. Então, se você tá sentindo dificuldade, quer fazer igual o Oséias, tá aí, ó, QR Code na tela, o link tá aqui na descrição se você quiser fazer parte do plano B. Pode vir, que eu vou te dar um suporte via WhatsApp, você vai receber 25 aulas gravadas, 420 questões, mais uma aula ao vivo por semana, junto comigo num grupo fechado do plano B, beleza? Clica aí nesse link, conhece melhor. Oséias, que Deus te abençoe, ilumine seu caminho, muito sucesso nas suas aulas práticas, meus parabéns, tamo junto. E vamos lá para a questão número 2. Diante da placa de regulamentação R18, qual deve ser a interpretação do condutor? Alternativa A via permite somente passagem de automóveis. B, a via permite veículos com comprimento igual ou maior do que 10 metros. C, a via tem limitação de comprimento máximo para os veículos. Ou D, na via deve ser mantida entre o veículo a distância mínima indicada. Não é difícil essa daqui, ó. Reparem que as setinhas aqui, ó, elas estão para fora. E isso quer dizer comprimento máximo do veículo. Se está dizendo que são 10 metros, o seu veículo tem que ter 10 metros ou abaixo disso. Eu acredito que eu já até te dei a resposta. Ah, por que, Rafão, não pode ser acima? Porque senão esse caminhão não vai virar numa esquina ali, por exemplo, em ruas estreitas. Por isso que existe essa placa de regulamentação com o nome de comprimento máximo permitido e, se fosse amarela, comprimento limitado. Aí a advertência, ela vai anteceder essa placa aí de comprimento máximo permitido. Aqui, o que acaba confundindo os meus alunos, na hora que eu falo, o comprimento tem que ser igual, e aí o aluno acaba não lendo completo. Ó, B, a via permite veículos com comprimento igual, mas olha o que vem na sequência, ou maior do que 10 metros, não pode ser maior, tem que ser igual ou menor. Alternativa C, a via tem limitação de comprimento máximo para os veículos. Respondeu ela? Vamos lá, questão número 3. A placa de regulamentação R39 indica que a área via ou faixa, alternativa A, impede a circulação de caminhões e furgões. B, se destina à circulação exclusiva de caminhões do tipo furgão. C, se destina exclusivamente para a circulação de caminhões. Ou D, se destina à circulação de veículos de transporte de produtos perecíveis. Coloque sua resposta aí no comentário antes de eu explicá-la aqui para você. Muita confusão eu vejo até dentro do plano B por conta da imagem da placa aqui. Aí você vai falar, por quê, Rafão? Essa placa aqui parece um caminhãozinho furgão. Então eu já vi os meus alunos respondendo a alternativa B, caminhão do tipo furgão. Mas entenda de uma vez por todas, quando você vê um caminhão na placa, é caminhão no modo geral. Não importa se ele é furgão, se ele é baú, se ele é carroceria, se ele é uma carreta, não importa, é caminhão no geral. É circulação exclusiva de caminhões o nome dessa placa. Então aqui a melhor resposta fica, se destina exclusivamente para circulação exclusiva de caminhões. A alternativa C, e eu esqueci de falar, dessas 30 eu quero que você acerte hoje no mínimo 25, porque não é difícil, tá? Muita interpretação de texto. Claro que existem uma ou outra ali que você vai ver que é um pouquinho mais difícil de responder, mas dá para chutar tranquilo ali também, ó. Como essa daqui, que já começa a estreitar um pouco para o nosso lado. Vamos lá. Diante da placa de advertência A41, o condutor deve reduzir a velocidade, pois no local onde ela está, há um cruzamento em alternativa A, nível de via com ferrovia com ou sem barreira, B, nível de via com ferrovia com barreira, C, nível da via com ferrovia sem barreira, ou D, desnível da via com ferrovia com ou sem barreira. Detalhe importante, nas alternativas nós não temos o nome da placa. O nome dessa placa se chama Cruz de Santo André, que é um cruzamento de linhas férreas, e não dá para você saber se tem barreira ou não. Então o que seria uma barreira, Rafão? Tem ali portões quando se fecham para passar um trem ou cancelas. Isso é uma barreira impedindo que o carro passe ali nessa passagem de nível. Por que de nível? Porque a linha está sobre a via, então já não pode ser a alternativa D, que está escrito desnível aqui. E agora você tem que saber se tem barreira ou não tem barreira. Como que eu vou saber? Então, se não dá para saber, aí eu acredito que já dá para você dar a resposta. Existem placas de passagem de nível sem barreira e com barreira. Eu vou mostrar ela aqui para você, ó. Essa daqui é uma passagem de nível sem barreira, tá?
E a outra que vai aparecer aqui agora para você, ó, é passagem de nível com barreira. Então essa daqui é com e essa daqui é sem. Beleza, Rafão, já entendi que existe passagem de nível com ou sem barreira. Então se você sabe que pode ser com ou sem, a melhor resposta vai ser a alternativa A. Passagem, ó, um cruzamento em nível de via com ferrovia, com ou sem barreira. Respondeu a alternativa A? Se você respondeu essa aqui correta, o restante vai ficar tranquilo, você vai ver. Vamos lá, questão número 5. Diante da placa de advertência A17, o condutor deve reduzir a velocidade devido. Alternativa A, a presença de lombadas à frente. B, as condições de pista irregular à frente. C, a presença de aclive à frente. Ou D, a presença de redutores de velocidade. Eu vejo essa questão aqui muito comum os alunos responderem essa daqui, ó, redução, redutores de velocidade ou a presença de lombadas à frente. Mas reparem que isso daqui é uma pista, ó, chamada de pista irregular, é o nome da placa. Respondeu a alternativa B, as condições de pista irregular à frente, placa de advertência, se você respondeu ela, correto. Pois se eu te ajudei até aqui, não esquece, deixa um likezinho maroto aqui pro Rafão, se inscreve no canal, que aqui tem conteúdo todo dia para você garantir sua aprovação. E se você não se inscrever no canal, não chega a notificação de vídeo. Se tem vídeo todo dia, se inscreve que você vai ver que vai chegar ali um sininho ali para você, beleza? Vamos lá. Diante da placa de advertência A4A, o condutor deve reduzir a velocidade, pois a via apresenta alternativa A, curva acentuada em S à direita, B, curva acentuada à direita, C, curva acentuada em S à esquerda ou pista sinuosa. Reparem que essa curva, ela está sendo jogada aqui, você está sendo jogado para primeira à esquerda aqui, ó. Então reparem que é a primeira curva que vai contar. Se é a primeira curva e ela está indo para a esquerda, já saiba que o nome dessa placa é curva acentuada em S, à esquerda. Respondeu a alternativa C, curva acentuada em S à esquerda? Muito bem, vamos lá, questão número 7. Diante da placa de advertência A30, o condutor deve estar alerta, pois a via frente A. Alternativa A, faixa sinalizada para a travessia de ciclistas. B, ciclovia junto ao canteiro central. C, ciclovia do lado direito. Ou D, trânsito de ciclistas. Essa daqui é uma que você vai ter que saber o nome, porque pode confundir bastante aqui entre as alternativas. Qual que você colocaria aí para mim? Alternativa A, faixa sinalizada de travessia de ciclistas, ciclovia junto ao canteiro central, ciclovia do lado direito ou D, trânsito de ciclistas. Se você respondeu a alternativa D, ó, tá ficando preparado para a prova, tá? Uma outra pergunta que me fazem muito é sobre esse número que existe embaixo da placa A30A. Ah, eu preciso decorar esse número? Claro que não. Em toda a maioria do Brasil, eu ainda não vi alunos me relatando isso até hoje, tá? Rafão veio só perguntando diante da placa de advertência A30A. Isso existe em concurso público, mas em questão de prova do Detran, eles têm que colocar a imagem da placa, então não há necessidade de você decorar esse número aqui, eles colocam só como uma referência. Então aqui ficou a alternativa D, vamos lá, questão número 8. A placa de regulamentação R24A indica a alternativa A, sentido proibido de circulação da via, B, seguir em frente, C, passagem obrigatória, ou D, sentido único de circulação da via. Aqui deu para eliminar uma, aí você vai falar qual, Rafão? Alternativa A, sentido proibido de circulação da via, porque se fosse proibição ia estar cortado aqui, nem existe essa placa de proibição. O que é comum a gente confundir a B e a D, né? A B aqui, ó, fala seguir em frente, ou a D, sentido de circulação da via barra pista, que é o nome da placa. Se você respondeu a alternativa D, seguir em frente seria a seta desse jeito. E outra placa que às vezes nos confundem é uma que a seta tá assim, chamado de passagem obrigatória. Bora à questão número 9. Diante da placa de advertência A3A, o condutor deve reduzir a velocidade, pois há risco de acidente em função. Alô, São Paulo, essa daqui vai cair na sua prova. Só toma cuidado que às vezes vem esquerda e direita, tá? Então você tem que saber. Mas você vai ver quantas respostas ali, fica muito tranquilo. Quando eu afirmo que vai cair em São Paulo é porque eu faço bastante simulado de São Paulo e todo simulado que eu abro essa placa vem, que é a A3A. Eu só tô falando para você tomar cuidado com esquerda e direita.
Alternativa A, da existência de um declive à via frente. Rafão, o que é um declive? Uma descida, tá? Uma descida. B, da via frente ser sinuosa com a primeira curva à direita. C, na pista da via frente ser escorregadia. D, da via frente ser sinuosa com a primeira curva à esquerda. Só toma cuidado com essa placa aqui, para você saber o que é esquerda e o que é direita. Se você tem dificuldade de esquerda e direita, já tenta colocar aí na sua cabeça, eu nunca lembro, escreve uma letra E na sua mão, ou uma letra D, como você preferir, E de esquerda, D de direita, mas eu tô colando, tá nada, um E, que vai saber que é uma cola isso? Você sabe que aqui é esquerda e aqui é direita. Então, basta você saber, essa curva tá me jogando a primeira à esquerda. Beleza, se a primeira curva é à esquerda e o nome da placa é pista sinuosa à esquerda, a resposta correta, a alternativa D, da via frente ser sinuosa com a primeira curva à esquerda. Respondeu ela, questão número 10. A placa de advertência A35 exige que o condutor redobre sua atenção, pois indica, alternativa A, possibilidade da presença de animais na via, B, constante travessia de gado bovino, C, a existência de vias rurais de acesso a fazendas de animais, ou D, a existência da área de preservação ambiental. Sabe como que é o nome dessa placa aqui? Animais, só. E aí existe animais selvagens também, que é outra placa. Mas se o nome dela é só animais, qual que vai ser a resposta? Alternativa A, possibilidade da presença de animais na via. Pode ser qualquer tipo de animal. Então, cuidado para não se confundir essa com gado bovino ou a existência de vias rurais de acesso à fazenda de animais. Não, seria a alternativa A, questão número 11. A placa de regulamentação R29 indica que é proibido aos pedestres circularem na via. Ok. Diante dessa placa, a ação do condutor deve ser, alternativa A, redobrar a atenção, pois, embora proibida a circulação de pedestres, pode ocorrer a presença deles na via. B, dirigir normalmente, pois, dada a proibição de circulação de pedestres, não haverá riscos de atropelamento. C, não dar importância, já que se trata de uma regulamentação exclusiva para pedestres. Ou D, dirigir normalmente, pois a placa indica que não há obra na pista, nem mesmo pedestres. E aí, o que você pode me responder nessa daqui? Rafão, se é proibido, eu não preciso me preocupar. Gente, você como pedestre, você atravessa sempre na faixa de pedestre? Aí você vai falar, não, né? Então, quando você estiver dirigindo, você tem que estar sempre se preocupando com o pedestre, porque isso daqui, se você responder aqui, não dar importância, já que se trata de uma regulamentação exclusiva para pedestres, não, você tem que saber que a gente pode ser imprevisível, tá? Eu vou dirigir normalmente então, porque se é dada a proibição, eu não preciso me preocupar. Também não, você não pode responder essa. Apesar de proibido, você deve redobrar a atenção, pois pode ocorrer ainda a presença deles na via. Você não concorda comigo? Então, se você responder a alternativa A, essa é a correta. Vamos lá, questão número 12. Diante da placa de regulamentação R6A, qual deve ser a ação do condutor? Alternativa A, pode estacionar na via por poucos minutos. B, pode estacionar desde que possua cartão de zona azul. C, não deve estacionar, pois acarretará em transtornos aos condutores e pedestres. Ou D, pode estacionar na via desde que esteja em operação de carga e descarga de veículos. Bem tranquilo, você tem que saber primeiro a diferença entre parada e estacionamento. Parada, embarque e desembarque, estacionamento mais do que esse tempo de embarque e desembarque. Como que é o nome da placa? Proibido estacionar. E todas elas aqui, você pode ver, a alternativa A, pode, a B, pode, a D, pode. A única que fala que não pode, a alternativa C. Vai dessa forma interpretando que você não erra. Não deve estacionar, pois você vai acarretar transtornos aos condutores e aos pedestres. Vamos lá, questão número 13. Diante da placa de regulamentação R6C, qual deve ser a ação do condutor? Alternativa A, pode colocar o veículo na extensão da via desde que seja para operação de carga e descarga. B, pode colocar o veículo na extensão da via desde que seja para operações de embarque e desembarque de passageiros. C, pode colocar o veículo na extensão da via aos sábados, domingos e feriados. D, em nenhuma hipótese pode parar ou estacionar o veículo na extensão da via indicada pela sinalização.
Como que é o nome dessa placa? Proibido parar e estacionar. Acabei de explicar qual que é a diferença entre parada e estacionamento, então não vai ter segredo aí, né? Então aqui tá falando a alternativa A, pode colocar, a B, pode colocar e a C, pode colocar. Já deu para eliminar mais uma vez, ó. Então a D ficou, em nenhuma hipótese pode parar ou estacionar o veículo na extensão da via indicada pela sinalização. Respondeu a D, questão número 14. Diante da placa de advertência A42A, o condutor deve estar alerta, pois a via à frente tem alternativa A, fim de pista dupla, B, término de pista com divisória de sentido, C, acesso ao túnel, ou D, início de pista dupla. Detalhe, uma seta vai, a outra seta vem. Aonde que está se dividindo a pista? No início ou no fim? Reparem que tem um toquinho aqui, ó, no início. Aí você vai falar por quê? Porque sempre você deve se colocar como motorista e do lado direito da via. Você está desse lado aqui que vai ou do lado que vem? Do lado que eu vou, Rafão. Então aqui, ó, considere como início de pista dupla. Ó, não é um túnel, não quer dizer isso daqui, não quer dizer túnel. Eu já vi pessoas respondendo lá dentro do plano B, acesso ao túnel. Por quê? Não leu as placas. Gente, lê uma vez o nome de cada uma delas olhando para ela, ou ouve alguém falando. No caso, tenho aula específica aqui falando o nome de cada uma das placas. Vou deixar um vídeo do nome de todas as placas aí para você. Tá dentro do plano B também, tá? E tenta observar e ouvir eu falando o nome da placa, aí já fica muito mais simples. Se esse toquinho tivesse aqui, ó, no final, seria fim de pista dupla. E se as setas estivessem no mesmo sentido de circulação, pista dividida. Aqui a resposta correta, início de pista dupla. Vamos lá, a questão número 15. Diante da placa de regulamentação R25D, qual deve ser a interpretação do condutor quanto ao sentido de circulação dos veículos? Alternativa A. É proibido seguir em frente ou à direita. B. É obrigatório seguir em frente ou à esquerda. C. É obrigatório seguir à esquerda. Ou D. É obrigatório seguir em frente ou à direita. Você só erra essa se você não souber o que é a esquerda e o que é a direita. Eu fico pesando nessa, gente, mas eu vou ser muito sincero com você. Eu mesmo já me confundi muito na minha vida com esquerda e com direita. Eu tive esse problema, não tenho vergonha de falar. Hoje eu aprendi, ainda bem, né? Porque senão eu não podia estar te instruindo aqui o que é a esquerda e o que é a direita. Às vezes ainda escapa, né? Mas tudo bem. Então aqui, ó, você deve seguir em frente ou à direita. Aqui ficou um pouquinho mais para baixo, mas é a alternativa D. É obrigatório seguir em frente ou à direita. Respondeu ela, questão número 16. Diante da placa de regulamentação R23, qual deve ser a ação do condutor? Alternativa A. Deve parar obrigatoriamente para fiscalização de trânsito. B. Deve obrigatoriamente realizar a conversão à direita da via. C. Deve manter a circulação de veículo à esquerda, deixando livre a faixa da direita. Ou D. Deve manter a circulação do veículo à direita, deixando livre a faixa da esquerda. Como que é o nome da placa? Conserve-se à direita. A resposta correta, alternativa D. Deve manter a circulação do veículo à direita, deixando livre a faixa da esquerda. Respondeu ela? 17, então, vamos lá. Diante da placa de advertência A5B, o condutor deve reduzir a velocidade, pois a via apresenta alternativa A, curva em S à direita, B, curva em S à esquerda, C, curva à esquerda ou D, curva sinuosa. Atenção, temos placas de curva acentuada em S. Como que seria a curva acentuada em S? Ela faria dessa forma aqui assim, ó, quebrada em 90 graus, aqui para a direita, né? Curva acentuada em S à direita e só curva em S à direita. No caso, a primeira curva está te mandando para a direita. Eu acredito que não tem segredo, então, para responder essa alternativa A, curva em S à direita e até o nome da placa. Respondeu essa? Vamos lá, questão número 18. Diante da placa de advertência A11A, o condutor, para evitar acidentes, deve reduzir a velocidade e manter-se atento, pois a via frente A, alternativa A, via que passa por um trecho urbano, B, via com acesso lateral com tráfego intenso em ambos os lados, C, a via de acesso lateral à esquerda e à direita nessa ordem, ou D, um cruzamento com ferrovia com cancela. Mais uma vez o Detran não coloca o nome da placa, ele colocou para a gente interpretar. O nome dessa placa se chama Junções Sucessivas Contrárias, primeira à esquerda. Então pode ver que não tem o nome da placa nas alternativas.
Então fica simples se você sabe que o nome da placa é junções sucessivas contrárias primeira à esquerda e temos também junções sucessivas contrárias primeira à direita. Temos as duas placas. Aqui fica a alternativa C. A via tem acesso lateral à esquerda e à direita nessa ordem. Ó, esquerda e direita nessa ordem. Respondeu a C? Vamos lá, questão número 19. Diante da placa de advertência A40, ó essa placa aqui, nós já falamos sobre ela hoje. Tô dando não, lá ele, né? Tô deixando essa daqui de graça aqui para você, tá, gente? Ó, o condutor deve estar alerta ao cruzamento, pois há passagem. Alternativa A, com barreira entre ferrovia e a via, com risco de acidente. B, sem barreira entre a ferrovia e a via, com risco de acidente. C, com barreira entre duas vias com riscos de acidente. Ou D, proibida na via frente devido a risco de acidente. Proibição não é. Então já esquece dela. Repara que é uma linha de trem, ó, uma linha de trem, e nós temos uma cerquinha. Isso quer dizer o quê? Com barreira, joia? Então, com barreira entre ferrovia e via com risco de acidente. Ah, por que com risco? Porque é uma placa de advertência para você não passar direto. Reduz a velocidade, ouve, olha para ver se não está vindo trem. Alternativa A, mas Rafael, é com barreira. Então, reduz a velocidade, ouve, se fechar a barreira, fica antes da barreira, não tenta atravessar. Ah, o que é barreira? Portão ou cancela. Questão número 20. Diante da placa de advertência A1A, o condutor deve reduzir a velocidade, pois, alternativa A, a via apresenta curva acentuada à esquerda, o que favorece a ocorrência de acidentes. B, vire à esquerda. C, a via é sinuosa à esquerda, o que favorece a ocorrência de acidentes. Ou D, a via apresenta curva fechada à direita, o que favorece a ocorrência de acidentes. É para a direita essa curva? Não, então exclui. E se você responder a alternativa B, vire à esquerda, tá errado também. Você vai falar por quê? Se fosse vir à esquerda, a placa seria de borda vermelha, tá? De regulamentação. A melhor resposta aqui é a alternativa A. A via apresenta curva acentuada à esquerda, o que favorece a ocorrência de acidentes. Se essa curva ela tivesse desse jeitinho aqui, ó, do jeito que eu desenhei, ela é só curva à esquerda. Como ela está quebrada em 90 graus, é curva acentuada à esquerda. Questão número 21. As placas SAU14, SAU7 e SAU24 são placas de indicação de serviço. Elas indicam respectivamente nessa ordem os seguintes serviços. Alternativa A, hotel, serviço mecânico e transporte sobre a água. B, área de camping, serviço mecânico e transporte sobre a água. C, área de camping, abastecimento e transporte sobre a água. Ou D, hotel, serviço mecânico e área de camping. Se você sabe o nome da primeira, você elimina duas questões, você tem 50% de chance de acerto nessa questão. Como que é o nome dela? Área de camping. Então o que você consegue eliminar? Hotel e hotel. Você ficou com área de camping aqui na B e na C. Área de camping, vamos ver a B, serviço mecânico. Beleza, essa daqui é serviço mecânico. Vamos ver a C, abastecimento. Pronto, a C já ficou errado. Por eliminação, a alternativa B, área de camping, serviço mecânico e transporte sobre a água. Questão número 22. A placa de regulamentação R35B indica que os ciclistas, alternativa A, conta com uma faixa exclusiva para bicicletas à frente do lado direito da via. B, está obrigado a circular pelo lado esquerdo da via. C, está obrigado a circular pelo lado direito da via. Ou D, conta com uma faixa exclusiva à frente do lado esquerdo da via. Essa daqui pode confundir nós na prova, tá? Como que é o nome da placa? Ciclista transite à direita. Se é ciclista transite à direita, você não vai poder responder essa, ó. Conta com uma faixa exclusiva de bicicleta do lado direito da via. Não, é só ciclista transite à direita. É uma obrigação. A alternativa C, está obrigado a circular pelo lado direito da via. Ó, reparem que a seta está te jogando para o lado direito. Se fosse para cá, ciclista transite à esquerda. Joia? Questão número 23. Diante da placa de advertência A27, o condutor deve estar alerta a alternativa A, máquinas na pista com risco de acidente. B, área com risco de acidente por desmoronamento. C, obras na pista com risco de acidente. Ou D, acidente na pista. Reparem que tem uma montanha aqui e está desmoronando algumas pedras.
O nome da placa, área com desmoronamento. Alternativa B, área de risco de acidente por desmoronamento. Essa é a resposta correta. Vamos lá, questão número 24. A placa de advertência A15 visa evitar acidentes indicando: alternativa A, término da via frente, B, parada obrigatória frente, C, bloqueio da via frente ou D, parada obrigatória. As únicas que dá para confundir aqui, ó, deixa eu riscar as erradas aqui, ó, término da via frente e bloqueio da via frente. Deu para eliminar. Você tem parada obrigatória frente e D, parada obrigatória. Então você tem que já saber que nós temos dois tipos de placas de pare. Essa que é de advertência, que vai te advertir que lá na frente você vai ter que parar. Opa, se eu já falei que lá na frente você vai ter que parar, pronto, você não erra mais essa questão na prova. Parada obrigatória frente. Parada obrigatória é aquela placa octogonal que tem 8 lados de cor vermelha, que é uma obrigação. No dia do seu exame, se você desrespeitar a placa de parada obrigatória, acaba sendo reprovado, tá? Aqui ficou a alternativa B. Questão número 25. A placa de regulamentação R34 indica: alternativa A, circulação proibida de motocicletas, B, circulação exclusiva de motocicletas, C, circulação exclusiva de bicicletas ou D, circulação proibida de bicicletas. Se fosse proibição, ia estar cortadinha a placa aqui. Você concorda? Joia. Então, ó, proibida dá para excluir essa daqui. E que mais? Circulação exclusiva de bicicleta. Aqui, ó, circulação exclusiva de proibida de motocicletas também. E você já viu que é uma bike, né? Tá aqui o nome da placa, então. Circulação exclusiva de bicicletas, alternativa C, questão número 26. Diante da placa de advertência A25, o condutor deve estar alerta, pois logo adiante há: alternativa A, a existência de um retorno na via, B, um estreitamento da via adiante, C, a existência de duas pistas divididas por canteiro central, ou D, a alteração do sentido único para sentido duplo de circulação. Ah, ficou simples, né? Aqui tá te advertindo que você estava no sentido único, uma via do mesmo sentido de circulação, e ela vai passar a ter sentido duplo, porque uma seta que vai, uma seta que vem. Ficou na cara a resposta, né? Para nós aqui, bem tranquilo, a alternativa D. A alteração de sentido único para sentido duplo de circulação. Respondeu a D, questão número 27. Diante da placa de regulamentação R21, qual deve ser a interpretação do condutor? Eu vou falar o nome da placa, enquanto eu estiver lendo a resposta, você já vai conseguir responder ela de forma correta. O nome dela é alfândega, tá? Alternativa A, manter-se atento às ordens dos agentes de trânsito, pois se trata de área de pedágio onde a parada é obrigatória. B, manter-se atento às ordens dos agentes de fiscalização, pois se trata de uma área de alfândega onde a parada é obrigatória. C, manter-se atento às ordens dos agentes federais, pois se trata de um posto policial onde a parada é obrigatória. Ou D, manter-se atento às ordens dos agentes da polícia, pois se trata de uma área militar onde a parada é obrigatória. E aí? Ficou fácil, né? Se eu falei que o nome da placa é alfândega, aqui a alternativa B é a resposta correta. Manter-se atento às ordens dos agentes de fiscalização, pois se trata de área de alfândega. Rafão, por que é alfândega? Reparem que aqui, ó, tem um hífen, né? Os alunos me perguntam muito: nossa, quem que inventou essa placa? Colocou um hífen, um traço na placa e falou que é alfândega. Eu pelejei muito para achar essa resposta, mas eu achei. Vamos supor que você vai para o Paraguai. Lá você vai ter uma estação aduaneira, uma estação alfandegária, onde você vai ter que parar para ver o que você está levando ali do Paraguai para o Brasil, ou do Brasil para o Paraguai e vice-versa. Joia? Ok. Aqui você vai ter de um lado o Brasil e de um lado o Paraguai. E essa daqui é a linha da fronteira, onde tem uma alfândega. Que inventou essa placa, é um gênio, né? Vamos lá, questão número 28. Diante da placa de advertência A22, o condutor deve reduzir a velocidade e observar o movimento de outros veículos, pois essa placa indica a proximidade de: alternativa A, obras no acostamento, B, uma ponte estreita, C, uma ponte móvel ou D, um trecho sem acostamento. Reparem aqui, ó, que a via tá larguinha, né, e de repente está estreitando. O nome dessa via, então, o nome dessa placa, então, se chama ponte estreita, alternativa B. Essa eu acredito que você não tenha errado, não. Vamos lá, questão número 29. Diante da placa de advertência A10B, o condutor deve reduzir a velocidade e manter-se atento,
pois a frente existe. Alternativa A, entroncamento com via lateral à direita com risco de acidente. B, trecho da via em declive com risco de acidente. C, confluência à direita. Ou D, entroncamento com via lateral à esquerda com risco de acidente. Ó, eu vou deixar uma dica boa aqui para você, que existe a placa de entroncamento que você vê ali para cima assim, ó, entroncamento de tronco de árvore mesmo, e tá falando para a direita. E existe placa de confluência. Deixa eu te dar a resposta, eu já te mostro a placa de confluência. Se você já sabe que é entroncamento, não responda C, que é confluência, tá? Aqui seria entroncamento com via lateral à direita, ó. Então você tá vendo aqui que é um entroncamento com uma via lateral à direita. Confluência, que eu falei que eu ia falar para você, é assim, ó, tá? É ao contrário a placa, ela é invertida. Então, se fosse confluência, ela seria desse jeito e não assim como entroncamento. E vamos para a nossa última questão do dia. A placa de regulamentação R33 trata da circulação de veículos em uma rotatória, indicando que é obrigatório. Alternativa A, passar rapidamente sem dar preferência ao acessar a rotatória, ó o Brian aqui, ó. B, circular no sentido dos ponteiros do relógio. C, seguir em frente independente do tráfego da outra via. Ou D, circular no sentido contrário dos ponteiros do relógio. O que tem a ver os relógios, Rafael? Pô, você tá chegando na rotatória ali. Você vai circular no sentido horário ou você vai circular no sentido anti-horário da via? A placa deixa muito clara. Essa daqui se chama sentido de circulação na rotatória, tá? O nome da placa. E você deve circular no sentido anti-horário dos ponteiros do relógio. Deu para entender? Respondeu a alternativa D, circular no sentido contrário dos ponteiros do relógio? Sim, muito bem. E aí, agora me conta. Eu te cobrei 25 questões para acertar hoje. Você acertou essas 25? Se você acertou, tá além da média, tá? Porque se você acertasse 20 aqui já tava excelente. Ah, mas eu não ia passar na prova. Fica tranquilo que não vai ter prova de 30 questões de placa. Seria muito bom, né? Mas não tem. Você deve estudar bastante é legislação, normas de circulação, cruzamento, ultrapassagem, crimes e penalidades, direção defensiva, principalmente a partir de condições adversas, isso que é muito cobrado na sua prova. Então pega firme nessas matérias. Claro, placa é sempre bom ver porque você vai garantir ali uns pontinhos a mais na sua prova. Pode ter certeza disso. E se você tiver pressa a fazer sua prova, pede sabedoria para Deus para te dar aquela acalmada, para você lembrar de todo o conteúdo que você está estudando, porque eu sei que é muita coisa para estudar de uma forma muito rápida. Então pede sabedoria para Deus que eu sei que vai dar tudo certo. Se você for aprovado, volta aqui, deixa seu depoimento para a gente conseguir incentivar mais pessoas que estão sentindo dificuldade. No caso do meu aluno Osés, pô, olha aí, 12 vezes ele foi fazer a prova, ele não desistiu, foi guerreiro e ele conseguiu sua aprovação. Então, se você está se sentindo desanimado, não desanima não. Vai lá que eu sei que dá tudo certo, tá? Te desejo uma boa prova, porque você sabe, sorte é para quem não estuda. Você está estudando aqui comigo, eu tenho certeza que você vai conseguir sua aprovação. Assiste esse vídeo aqui de placas para você dar uma memorizada melhor e te vejo amanhã no próximo vídeo. Grande abraço do Rafão, valeu, tchau, tchau.